Sobreviventes da vida urbana, aqui para dar continuidade a mais um vídeo. O pessoal tem interagido ainda de maneira meio acanhada, às vezes faz um privado com receio de alguma intervenção. Eu acho que quanto mais a gente falar, quanto mais a gente acertar ou errar, eu acho que errar é melhor ainda, mais bem sucedido nós seremos nas nossas discussões. Mas então, trazendo aqui um questionamento que me foi apontado logo depois do vídeo sobre mobilidade, eu acho que vale a pena aprofundar mais ou menos sobre essa relação, essa dimensão. O questionamento foi bem o seguinte, me deixou tranquilo, porque é o que eu esperava, a reação, mas eu percebo que às vezes a gente não consegue ou tocar dentro de uma fala mais adequada, ou realmente ainda nós somos carentes de algum conhecimento. Isso é muito válido, porque é essa oportunidade que a gente está criando para conversar. Então, falar de mobilidade, eu preciso quebrar alguns paradigmas. Um deles é a discussão de corredores de ônibus, deslocamentos mais rápidos, da periferia acesso ao centro. E isso me parece que está sendo vendido, continua sendo vendido com os detentores do sucesso da mobilidade urbana. Podem ser uma ferramenta. No meu entendimento, uma ferramenta caduca. Isso deu muito certo em cidades como Curitiba, Medellín, Bogotá tem alguma coisa, mas eles já quebraram o paradigma, avançaram para a mobilidade ativa, ciclistas e pedestres. Então, assim, imaginar que eu vou resolver a questão da mobilidade urbana implementando corredores de ônibus, eu não estou sendo honesto nem sincero com as pessoas. Por mais que eu tenha a intenção de privilegiar o usuário do transporte público coletivo, eu estou dizendo para ele, fica aí na sua periferia, more aí, viva aí, mas você quando vier produzir, você vem aqui ao centro, ou vem em outra centralidade. Também tem outro conceito aí muito interessante da gente abordar. Mas quando você faz esse deslocamento, e agora mais rápido, você está desconectando mais uma vez a população da cidade. Ela não se apropria desse espaço urbano de transição, porque é só deslocamento. O interesse dela é chegar ao local, e aí geralmente é o local de trabalho. Ela vai atuar trabalhando quase que o dia todo e vai voltar, vai regressar ao seu local, seu território de origem ao final do dia. Essa desconexão, tanto do senso de pertencimento lá no território, lá da periferia que seja, ou o pertencimento da região mais central, ou local de trabalho, faz com que também essa conexão da população diminua. O senso de interação entre o morador do bairro, o prestador de serviço, o estudante e toda a comunidade começa a ficar com o tecido social desgastado. Por quê? Porque ninguém tem interesse nas coisas de ninguém. Todo mundo vive em dimensões e territórios quase que desconexos. Então, assim, mais uma vez por todas, pensar que corredor de ônibus ou velocidade de acessos, corredores que permitam acessos mais rápido, muito bom. A pessoa vai deixar de gastar 2 horas em deslocamento e vai passar a gastar 15, 20 minutos. Nossa, que maravilha! Então, aí não se vendam ou não comprem a ideia de que a velocidade faz a solução, porque nos últimos anos a gente tem visto um movimento de migração dos usuários de transporte coletivo para outros modais, por exemplo, as motocicletas. E aí cometem equívocos, criam-se jargões que são absurdos, que a motocicleta vai mais rápido, a motocicleta... Não é essa atividade que a gente tem que ter ou desconstruir para a vida urbana. Talvez colocar o discurso de maneira mais democrática possível. Todo mundo tem direito à mobilidade. A questão de movimentar-se é um ato de necessidade humana, esse deslocamento. Mas se ele fosse produzido dentro do seu território, na sua localidade, talvez ele fosse mais eficiente. Você gastaria menos tempo com deslocamento, você teria mais conexão com as coisas do seu território, do seu bairro, os conhecimentos pessoais, interpessoais, as relações seriam mais ajustadas, e muito provavelmente quando você fizesse um deslocamento de um território a outro, ou de um bairro, ou de uma macro-região a outra, você faria para explorar. Você faria como um objeto de conhecimento. Então agora eu vou interagir com outra dimensão. E aí sim você teria um entendimento e um aproveitamento melhor de cidade. Nesse sentido, acho que vale exaltar e ressaltar os planejadores de cidade modernistas.
A gente às vezes fala que toda a culpa das cidades é o moderno, a culpa das cidades é a Revolução Industrial. Não, as cidades já existiam antes do processo e elas simplesmente receberam contribuições que foram assertivas ou não tão assertivas, mas elas foram colaborativas. Nesse sentido, exaltar Lúcio Costa, né? Um dos melhores urbanistas, se não o melhor dessa categoria do último século, que pensou no modelo de Brasília baseado no carrocentrismo. Muito disso se assiste lá por conta dos deslocamentos. Mas veja o quanto de privilégio que foi dado para os moradores da questão do eixo. Não estou falando das cidades satélites, mas dentro daquele conceito do térreo não ser ocupado, da permeabilidade espacial dos objetos construídos. É claro que você não constrói uma população baseada na experiência que ela não tem, né? Aí, se eu for usar Lefebvre nessa hora, eu vou poder perceber que o direito à cidade, a percepção da cidade, essa construção social, ela vai se dar na experiência do sujeito com o objeto. E aí o objeto vai se moldar ou vai ser moldado com as relações que o sujeito vai estabelecendo no cotidiano dele. Então, assim, alguma experiência que foi dada, ela vai ser modificada, porque essa faz a pertinência da vida. A cidade deve ser interpretada como um objeto vivo, ou seja, um organismo, um tecido urbano tem vida. Não adianta regrá-lo porque ele vai escapar de suas mãos. A mesma ideia de fazer intervenções urbanas em escala surreal. Você não termina a intervenção, você não consegue concluir a obra e o legado que fica é de que os urbanistas ou arquitetos e urbanistas não são capazes de acertar o discurso e a prática nas cidades contemporâneas. Talvez acho que valha falar um pouco disso no momento futuro. Então falar de mobilidade é isso, gente. É pensar que eu tenho vários modais, eu tenho várias possibilidades, mas antes de tudo isso eu tenho que discutir os deslocamentos menores. Os deslocamentos de comunidade. Jane Jacobs, Ian Gell, e aí vai por assim diante, são autores, né, que preconizam essa escala, a escala humana. Enquanto nós não pensarmos cidades na escala humana, a gente vai continuar produzindo cidades sem escala. Ou pior, cidades baseadas em modais que são exclusivistas, carrocentristas, num modelo eurocentrista, legado, aí sim, desse processo de industrialização e revolução industrial. Talvez, quem sabe, vale especular ou investigar por que as nossas cidades, principalmente a nossa cidade, foi mais eficiente, inclusive no distanciamento social, na proliferação da pandemia. O vírus não conseguiu circular tão efetivamente. Será que por conta dessa densidade reduzida ou de um adensamento mais frouxo, vazios urbanos? A neurastenia com relação aos vazios urbanos na nossa cidade é um discurso que me faz às vezes rir, porque será que esse é o objeto? Será que a nossa obsessão deve ser acabar com os vazios urbanos? Me parece que não, porque se o fosse, o órgão de planejamento não construiria novas possibilidades de ampliação do território urbano dentro da ferramenta lá, ou do instrumento, que seria o nome mais adequado, para o plano diretor. Possibilidade de ampliação, mas não temos que acabar com os vazios, não temos que adensar a cidade. Talvez seja uma discussão que vale a pena também basear nessa nossas trocas de experiências. Densidade e adensamento, né? Eu quero isso. Campo Grande precisa disso. As nossas cidades precisam desse modelo vertical, ou as nossas cidades podem se manifestar de modo horizontal, onde os sujeitos pertencem ao solo e não ao espaço aéreo, e deste modo eles têm mais sentido de pertencimento e interação com a comunidade. Então é isso, gente. Falar de mobilidade, vocês percebam que ela é mobilidade social, e nem sempre um objeto, um modal, vai resolver a questão de mobilidade urbana, e muitas vezes ele vai acelerar ou vai consolidar a segregação socioespacial, principalmente nesse tecido urbano que já é por demais representação de classes da nossa sociedade. O pobre mora afastado, abastece as classes mais bem qualificadas economicamente durante o dia, e ao momento que eles não necessitam mais daquela convivência, eles voltam lá para o seu território, às margens ou na franja da cidade. Então, assim,
Pensar muito bem, quando nos apresentam um modelo, será que ele não pode ser discutido? Será que não existe um meio termo? Aí, mais um recado para vocês, se liguem, nós estamos junto do coletivo, participando de um coletivo de coletivos denominado Fórum Urbanidade. O Fórum da Urbanidade, ele tem o objetivo de discutir as questões da urbanidade, né? E aí tem esse sentido dúbio, né? A palavra urbanidade, ela nos permite, dentro da questão de ser mais gentil, mais educado, mais cordial, e também urbanidade envolvendo as questões do urbanismo, da vida em cidades e etc e tal. Então se liguem nessa possibilidade. Lá no Insta temos o coletivo Veracidade, no qual a gente pertence, e tem o coletivo do Bis nos Planos, que é um dos nossos maiores parceiros, é um grupo de forte engajamento, com uma mobilidade ativa. Claro que no caso deles é o cicloativismo, mas consciente, sabedor das outras necessidades do espaço urbano, mas que percebemos nos últimos meses ou dias que existe a necessidade dessas discussões. Então fiquem atentos às próximas discussões sobre mobilidade, às próximas discussões sobre centralidade ou policentralidade e várias outras demandas necessárias à nossa existência como cidadão e como urbanistas. Valeu, fiquem com Deus, um abraço.